Rei Dalio, o cara que previu a crise de 2008 6 anos antes, o bilionário que administra 160 bilhões de dólares, o homem que estudou o colapso de todos os grandes impérios dos últimos 500 anos. Esse cara acabou de dizer uma frase que está deixando o mercado inteiro sem dormir. Nunca vi um risco tão alto na minha vida inteira. Nem nos anos 70, nem em 2008, nem em nenhuma outra crise que eu vivi. Estamos vivendo algo parecido com o período de 1935 a 1945. Palavras dele, não minhas. E ele não está só falando. Ele está movendo bilhões de dólares agora mesmo. Quando eu vi exatamente o que ele está comprando, eu literalmente parei tudo o que estava fazendo. Dalio não é youtuber de cripto, não é guru de curso online, não precisa de like nem de view. Ele é o maior gestor de hedge fund do planeta. Quando ele abre a boca, presidentes de banco central param para ouvir. E ele está dizendo que 3 forças que destruíram literalmente todos os grandes impérios da história estão acontecendo ao mesmo tempo agora mesmo. Primeira força, dívida que ficou impossível de pagar. Segunda força, guerra fria entre superpotências que está esquentando rápido demais. Terceira força, divisão interna tão profunda dentro dos países ricos que lembra a véspera de guerra civil. Ele chama isso de o grande ciclo que se repete a cada 75 ou 100 anos. E segundo os cálculos dele, a gente está nos últimos 10% desse ciclo. A última vez que essas 3 forças bateram juntas foi nos anos 30. Resultado, Grande Depressão seguida de Segunda Guerra Mundial. A vez anterior, Revolução Francesa e guerras napoleônicas. Antes disso, queda do Império Espanhol. O padrão é assustadoramente igual. Sempre dívida insustentável, sempre conflito externo explodindo, sempre ódio interno nos níveis máximos. E Dalio está gritando isso em entrevistas, em artigos, em tudo que pode. Mas o mais assustador não é o que ele fala. É o que ele está fazendo com o dinheiro da Bridgewater e com o dinheiro pessoal dele. Porque quando o cara que acertou 2008 em cheio começa a mover bilhões em silêncio, o mundo inteiro tem que olhar. Ele está comprando 3 coisas específicas. 3 coisas que ele nunca comprou nessa quantidade na vida inteira. E nenhuma delas é ação de tecnologia. Nenhuma é título de longo prazo americano. A primeira está brilhando na tela agora. Ouro. Ouro físico. Não ETF. Não mineradora. Ouro de verdade. A Bridgewater tem bilhões e bilhões em ouro. Ele tem ouro pessoal. E em 2024, ele aumentou ainda mais a posição. Por quê? Porque ouro é a única coisa que sobrevive quando uma moeda de reserva mundial morre. E ele acredita que o dólar está entrando exatamente nessa fase final. A segunda coisa vai fazer muita gente xingar nos comentários. China. Sim, China. Enquanto todo político americano chama a China de inimigo número 1, Dalio está colocando dezenas de bilhões em ações e títulos chineses. Porque para ele não é questão de gostar ou odiar. É matemática pura e fria. Estados Unidos. 132% de dívida em relação ao PIB. China, 77%. Estados Unidos gasta mais do que arrecada e tem poupança negativa. China poupa 35% do PIB todo ano. Quando o dólar perder o trono de moeda de reserva, o dinheiro não desaparece do planeta. Ele vai para algum lugar. E historicamente sempre foi para a próxima potência que está subindo. Dalio está posicionado para isso acontecer. A terceira categoria é ainda mais ampla. Tudo que protege da inflação que ele acha que vai chegar como um tsunami. Títulos que se ajustam à inflação, commodities, imóveis que geram renda real. Porque quando o governo tiver que escolher entre dar calote na dívida ou imprimir trilhões e trilhões, ele já sabe qual vai ser a escolha. E a história mostra uma coisa com letras garrafais. Quem segura papel moeda nessa hora vira pó. Em julho de 2024, Dalio deu uma entrevista que está rodando o mundo inteiro agora e soltou uma frase que está arrepiando todo mundo que entende de mercado. Quem não entender o que está acontecendo agora vai perder tudo. Quem entender pode até atravessar isso mais rico. Palavras dele. E o portfólio da Bridgewater hoje parece um bunker construído para a guerra total. É como se ele estivesse montando a arca de Noé financeira pro que ele acha que vem pela frente. Eu não vim aqui te dizer o que fazer com seu dinheiro. Eu vim te mostrar o que o cara que mais acertou crises na história moderna está fazendo com o dele. Porque quando o rei Dalio, aos 75 anos, olha para o mundo inteiro e fala: esse é o momento de maior risco que eu já vi na minha vida inteira. E começa a mover bilhões para ouro físico, para a China e para proteção contra a inflação descontrolada. Talvez valha a pena parar 30 segundos da nossa vida e pensar: e se ele estiver certo de novo? E se a gente estiver vivendo o fim de uma era inteira e nem percebeu ainda? E se esses gráficos bonitinhos que todo mundo posta de novo bull market forem só a calmaria antes da maior tempestade dos últimos 100 anos? Porque o padrão que ele estudou em 500 anos de história nunca falhou. Impérios sobem,
ficam ricos, se endividam demais, se dividem por dentro, brigam por fora e desmoronam. Sempre na mesma ordem. E ele está dizendo que estamos vendo o filme exatamente do mesmo jeito, só que com tecnologia melhor e mais zeros na tela. O mais louco é que ele não está escondendo nada. Ele publica artigo, dá entrevista, atualiza o LinkedIn, fala abertamente onde está colocando o dinheiro. É como se ele estivesse tentando acordar o máximo de gente possível antes que seja tarde demais. E quando o maior gestor de todos os tempos faz isso, não é teoria da conspiração. É um alerta vermelho piscando na cara de todo mundo que quiser enxergar. Pensa comigo. O cara viu a crise de 2008 chegando em 2002. 6 anos antes. Enquanto todo mundo ria dele, ele posicionou o fundo e ganhou 14% em 2008, quando o mercado caiu 57%. Agora ele está falando de novo. E dessa vez o tom é ainda mais sério. Porque em 2008 o problema era só financeiro. Agora é financeiro mais geopolítico, mais social, tudo junto e misturado. O relógio está correndo. E dessa vez, o cara que viu tudo antes de todo mundo está dizendo que o próximo capítulo já começou. A gente pode fingir que não é com a gente. Pode continuar achando que dessa vez é diferente, pode continuar olhando só pro curto prazo. Ou pode parar um segundo e fazer a pergunta que ele mesmo faz em todas as entrevistas. E se eu estiver certo? Comenta aqui embaixo o que você achou. Você acha que Dalio está exagerando ou acha que ele está vendo algo que a maioria ainda não viu? E o mais importante, se amanhã ele estiver certo de novo, você vai olhar para trás e desejar ter prestado mais atenção hoje? A tempestade que ele está vendo talvez já esteja bem mais perto do que qualquer um imagina. E quando ela chegar de verdade, não vai ter vídeo no YouTube que salve ninguém. Vai ter só o que cada um decidiu fazer antes dela bater na porta. Fique ligado, porque qualquer movimento novo que o Dalio fizer eu trago aqui na hora. Porque quando o maior de todos se mexe assim, o mínimo que a gente pode fazer é abrir os olhos.